Capítulo 8. Reparação. Quando o bebê entra na posição depressiva e se defronta com o sentimento de ter destruído onipotentemente sua mãe, sua culpa e desespero por tê-la perdido despertam nele o desejo de restaurá-la e recriá-la, a fim de recuperá-la externa e internamente. Os mesmos desejos reparadores surgem em relação a outros objetos amados, externos e internos. Os impulsos reparadores ocasionam um maior avanço na integração. O amor é colocado mais nitidamente em conflito com o ódio e age tanto no controle da destrutividade quanto na reparação e na restauração do dano causado. O desejo e a capacidade de restauração do objeto bom, interno e externo, são a base da capacidade do ego de manter o amor e as relações através de conflitos e dificuldades. São também a base para atividades criativas que estão enraizadas no desejo do bebê de restaurar e recriar sua felicidade perdida, seus objetos internos perdidos e a harmonia de seu mundo interno. As fantasias e atividades reparadoras resolvem as ansiedades da posição depressiva. A aguda intensidade da ansiedade depressiva é mitigada pelas repetidas experiências de perda e recuperação do objeto. O reaparecimento da mãe, após ausências, as quais são sentidas como morte, e o contínuo amor e cuidado que o bebê recebe de seu ambiente, fazem com que ele se dê mais conta da elasticidade de seus objetos externos e se torne menos temeroso dos efeitos onipotentes dos ataques que faz a eles em suas fantasias. Seu próprio crescimento e as restaurações que efetua em relação a seus objetos trazem maior confiança em seu próprio amor, sua própria capacidade de restaurar seu objeto interno e de retê-lo como bom, mesmo face à privação dos objetos, mesmo face à privação por objetos externos. Isso, por sua vez, torna-o mais capaz de experimentar privação sem ser dominado pelo ódio. Seu próprio ódio também se torna menos assustador na medida em que aumenta sua crença de que seu amor pode restaurar aquilo que seu ódio destruiu. Através da repetição de experiências de perda e recuperação, sentidas parcialmente como destruição pelo ódio e recriação pelo amor, o objeto bom se torna gradualmente mais bem assimilado no ego, pois na medida em que o ego restaura e recria o objeto internamente, este se torna cada vez mais propriedade do ego, podendo ser assimilado por ele e contribuir para seu crescimento. Daí o enriquecimento do ego através do processo de luto, juntamente com essas mudanças emocionais, habilidade e capacidade crescentes nas atividades externas reais, trazem repetida confirmação em relação às capacidades reparadoras do ego. Quando os impulsos reparadores predominam, o teste da realidade se torna mais frequente. O bebê observa com preocupação e ansiedade o efeito de suas fantasias sobre os objetos externos. Uma importante parte de sua reparação consiste em aprender a renunciar ao controle onipotente de seu objeto e aceitá-lo como realmente é. Ilustrarei com um sonho alguns aspectos da reparação, especialmente em relação aos objetos internos. A paciente era maníaco-depressiva e teve o sonho numa ocasião em que, sentindo-se muito melhor depois de vários anos de análise, pensava em terminá-la. Sonhou que dirigia seu automóvel indo para o trabalho. Nesse ponto, havia alguma ansiedade no sonho porque a corrente elétrica estava cortada, mas ela se deu conta de que tinha uma lanterna de pilha e que a pilha funcionava. Quando chegou ao trabalho, esperou que um médico viesse ajudá-la. Contudo, quando ele apareceu, tinha um braço quebrado numa tipóia e nada podia fazer. Pouco a pouco, ela se deu conta de que o trabalho que esperavam que fizesse era reabrir uma enorme vala comum. Começou a cavar sozinha à luz de sua pequena lanterna. Aos poucos, à medida que cavava, percebeu que nem todas as pessoas enterradas nessa vala estavam mortas. Além disso, coisa que a encorajava, as que ainda estavam vivas começaram imediatamente a cavar com ela. No fim do sonho, tinha um sentimento muito forte de que duas coisas haviam sido alcançadas. Uma era que todos que ainda estavam vivos foram resgatados da vala comum, tornando-se seus ajudantes. A outra era que as pessoas que estavam mortas podiam agora ser retiradas da vala anônima. E isso parecia-lhe extremamente importante no sonho, ser enterradas adequadamente com seus nomes na sepultura. Em algum ponto do sonho, ela pensou que todas as vítimas na vala eram mulheres. Uma de suas associações com a vala comum era ter lido um livro sobre o gueto de Varsóvia. Aqui é impossível entrar nos detalhes de todas as suas associações, e esta tinha uma história muito longa. Sua mãe era, em parte, judia, e seu antissemitismo inconsciente surgira muitas vezes durante a análise. Valas comuns ou montes de cadáveres já tinham aparecido antes com bastante frequência, geralmente associadas
com um ataque assassino à sua mãe, Yamin, em situação edipiana. O médico com o braço quebrado apresentava várias associações com sua vida atual, mas representava principalmente seu pai, castrado por ela numa situação edipiana primitiva e incapaz de ajudá-la a restaurar sua mãe. O corte da corrente elétrica representava a interrupção do tratamento. Ela associou sua lanterna de pilha com sua compreensão interna, insight, adquirida através da análise. Em resumo, esse sonho representava para ela a resolução gradual de suas ansiedades depressivas. Ir trabalhar com sua pequena lanterna significava enfrentar por si mesma toda a extensão de sua situação depressiva, enfrentando seus ataques malévolos à sua mãe e a todas as representantes maternas, ataques que levavam a vala comum dentro de si, a depressão anônima, quando não sabia por quem sentia luto. O trabalho de luto nesse sonho consistia em salvar e restaurar aquilo que podia ser salvo e restaurado. Os objetos que ela restaurara se tornavam imediatamente ajudantes, ou seja, os objetos que primeiramente ela destruíra e depois restaurara se tornaram assimilados por ela, fortalecendo seu próprio ego. No entanto, nem tudo que fora destruído podia ser restaurado. Ela também tinha de enfrentar as situações nas quais o objeto estava realmente morto, como muitos de seus parentes e situações nas quais sentia ter feito um mal que não podia ser desfeito. Aqui o ponto importante é que cada uma dessas situações e pessoas tinha de ser adequadamente nomeada e enterrada, isto é, tinha de ser reconhecida e pranteada, morné, sem negação, e não ser deixada perdida numa vala comum. Quando adequadamente enterradas, ela podia eventualmente renunciar a essas situações e pessoas, as quais não tinham de ser mantidas, magicamente vivas, de modo que a libido da paciente pudesse estar livre de sua fixação nelas. Todavia, no sonho há um elemento ominoso que indica uma organização maníaca ainda ativa. Esse elemento é a insistência da paciente de que tem de fazer tudo por si mesma. Não se trata apenas de um reconhecimento de sua necessidade de se tornar independente da análise, mas também de uma insistência em sua própria onipotência. A figura paterna no sonho permanece castrada e não lhe é permitido ajudar. A paciente tem de fazer a restauração de sua mãe sozinha, sem qualquer ajuda do pai, clara indicação de dificuldades futuras em relação à situação edipiana, que necessita da restauração do casal de pais. Mencionei no capítulo anterior que a própria reparação pode ser parte das defesas maníacas. Neste caso, faz-se uma tentativa para reparar o objeto de modo maníaco e onipotente. Ele, então, pode ser tratado em parte como um objeto de preocupação. A reparação não maníaca e a maníaca diferem, todavia, em importantes aspectos. A reparação propriamente dita mal pode ser considerada como defesa, de uma vez que se baseia no reconhecimento da realidade psíquica, na experiência do sofrimento que essa realidade causa e na adoção de medidas apropriadas para aliviá-lo na fantasia e na realidade. Trata-se, na verdade, exatamente do inverso de defesa. Trata-se de um mecanismo importante tanto para o crescimento do ego quanto para a sua adaptação à realidade. A reparação maníaca é uma defesa na medida em que seu objetivo é reparar o objeto de tal modo que culpa e perda nunca sejam experimentadas. Um aspecto essencial da reparação maníaca é que ela tem de ser feita sem reconhecimento de culpa e, portanto, sob condições especiais. Por exemplo, a reparação maníaca nunca é feita em relação aos objetos primários ou aos objetos internos, mas sempre em relação a objetos mais remotos. Em segundo lugar, o objeto em relação ao qual a reparação é feita nunca pode ser experimentado como tendo sido danificado pela própria pessoa. Por fim, o objeto deve ser sentido como sendo inferior, dependente e em profundidade, desprezível. Não pode haver verdadeiro amor ou estima pelo objeto ou objetos que estão sendo reparados, já que isso ameaçaria o retorno de sentimentos depressivos verdadeiros. A reparação maníaca nunca pode ser completada porque, caso se completasse, o objeto plenamente restaurado se tornaria novamente estimado e digno de amor, bem como livre do controle onipotente e do desprezo da pessoa maníaca. Restaurado plenamente à independência e novamente dotado de valor, ele mais uma vez estaria exposto a ataque imediato com ódio e desprezo. Por causa dessas condições, a culpa subjacente que a reparação maníaca procura aliviar não é, na verdade, aliviada, e a reparação não traz satisfação durável. Os objetos que estão sendo reparados são tratados inconscientemente e, às vezes, conscientemente, com ódio e desprezo, sendo invariavelmente sentidos como ingratos e, pelo menos inconscientemente, temidos como perseguidores potenciais.
Algumas vezes pode-se ver esse tipo de reparação maníaca em instituições de caridade, quando, por exemplo, seus dirigentes veem a si mesmos como fazendo caridade e reparação a pessoas indignas e ingratas, as quais são sentidas por eles como essencialmente más e perigosas. Gostaria de mostrar a passagem gradual da reparação maníaca para a verdadeira reparação no material de uma paciente de 4 anos de idade. As sessões que vou descrever ocorreram alguns dias antes das férias de verão, quando M estava particularmente preocupada com seus ataques a mim e com a necessidade de reparação. O fato de eu sair de férias representava para ela a relação sexual dos pais e a gravidez da mãe. E, em seu brincar, a caixa de tintas veio a representar primariamente o seio de sua mãe, e a gaveta onde eu guardava seus brinquedos, o corpo de sua mãe cheio de bebês. Nos dias que precederam as 2 sessões que vou descrever, atacou furiosamente a caixa de tintas, tirando-as com sua faca, misturando-as e dissolvendo-as na água. Depois usou a água suja e colorida para afogar os pequenos brinquedos na gaveta. Isso foi interpretado para ela principalmente como representando um ataque ao seio de sua mãe, com unhas e dentes, esburacando-o e sujando-o, e usando o leite sujo transformado em urina e fezes para atacar o corpo de sua mãe, sujar e afogar os novos bebês. A razão para o ataque era a privação das férias e seu ciúme, e inveja quando imaginava que eu, representando sua mãe, iria embora para ter relações sexuais e mais bebês. Um importante aspecto dessa situação agressiva era o ataque de M às palavras. Ela ou afogava minhas palavras gritando e cantando, ou as gritava e repetia sem sentido, quebrando-as em sílabas ou dizendo monotonamente blá blá blá. Interpretei esse ataque às minhas palavras como sendo equivalente a um ataque às mordidas ao seio da mãe, e às vezes à relação sexual dos pais e seus berros e gritos de blá blá blá, como a produção de fezes más, as quais atirava em mim. Perto do fim de uma das sessões, pediu-me para desenhar uma menina. A menina disse era M, e ela ia pintar seu traseiro. Então pôs uma enorme massa de tinta marrom em cima e entre as pernas da menina. Quando isso foi interpretado como as fezes que ela estava fazendo com o alimento, fez rapidamente uma massa marrom semelhante saindo da cabeça da menina. Pude então interpretar para ela que quando me odiava, fazia em sua cabeça, com minhas palavras, o que sentia que estava fazendo em sua barriguinha com o alimento da mamãe. Confirmou isso dizendo que o blá 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 era realmente plop plop, sua expressão infantil para fezes. Na sessão seguinte, a reparação maníaca foi predominante. Entrou na sala, dirigiu-se imediatamente à sua caixa de tintas e se deu conta de que agora estava imprestável. Perguntou-me se eu havia trazido uma nova caixa para ela, e quando viu que não, levou-a para a pia e disse: "Você tem de consertá-la bem depressa e deixá-la exatamente como era antes." Trouxe alguma cola em pó branca, pôs um pouco nas divisões que antes continham tintas, mas se deu conta de que não daria certo e disse: "Você tem de fazer para mim, mas bem depressa eu me encarregarei de cantar." À medida que eu enchia as divisões com o pó branco e com um pouco de água, espalhando o que restava da tinta para dar alguma cor ao pó, ela pulava, ora com um pé, ora com o outro, cantando bastante alto, "Easy, whiz, let's get busy", ficando cada vez mais excitada e gritando para eu me apressar. Let's get busy significa comecemos a ou vamos trabalhar. Easy, no contexto da expressão, parece de sentido indefinido, tendo sido usada provavelmente apenas para efeito de ritmo ou de rima com whiz e busy. Easy normalmente significa fácil ou calma, vamos com jeito. Calma, vamos com jeito. Whiz tem toda a aparência de ser palavra inventada pelo acréscimo do W a whiz. No todo, a expressão talvez seja uma espécie de refrão oriundo de história ou canção infantis. Aceitou imediatamente a interpretação de que eu devia fazer aquilo com uma mágica, dizendo que sua canção era um encantamento e que a mágica era bem rápida.
A ênfase estava na reparação mágica e rápida e em conseguir a caixa exatamente como antes. A razão para isso era que assim a culpa e a perda podiam ser negadas. A reparação devia ser tão veloz e completa que Anne não teria tempo para experimentar a luta ou sentir-se culpada. A reparação que eu podia fazer na caixa não era nem de longe mágica ou suficiente para satisfazer essas necessidades. Interrompeu por várias vezes seu canto e fingiu adormecer enquanto se fazia a reparação relativamente lenta, esperando não ver a destruição da caixa de tintas. Queria acordar e encontrá-la magicamente restaurada, mas sua ansiedade e impaciência não a deixavam adormecer direito. E depois de um ou dois minutos, corria de novo para a pia e dava uma olhada na caixa de tintas. Por trás da excitação aumentava a raiva. Por várias vezes tomou-me a caixa na mão pensando que podia fazer mais depressa. Então ficava furiosa com a caixa, lavava todo o trabalho já feito. Dava-me novamente a caixa e ficava furiosa comigo por eu não fazê-lo suficientemente rápido. O tempo todo ela me controlava e gritava comigo cada vez mais com raiva. Sua raiva da caixa era a sua raiva do objeto original atacado, o seio da mãe, que não se deixando reparar suficientemente rápido, a expunha ao sentimento penoso de perda e culpa, suscitando, portanto, outra investida de ódio. Sua relação comigo era complicada. Em primeiro lugar, desejava negar toda a dependência de mim e tinha esperança de reparar a caixa com sua própria mágica. Todavia, era impulsionada a procurar minha ajuda. Só podia usar minha ajuda tratando-me como um objeto parcial, totalmente controlado por ela própria. Minha impressão era de que eu, como objeto parcial, era o pênis com cuja ajuda Anne queria restaurar magicamente sua mãe. Contudo, esse objeto de que necessitava e que usava para sua reparação tinha de ser completamente controlado. E ela o odiava cada vez mais, já que não o podia controlar e usar do modo como queria. Além disso, tanto a caixa quanto eu éramos sentidas como sendo cada vez mais perseguidoras. Tendo em vista que me dotava de poderes mágicos, sentia que eu não reparava a caixa do modo como ela queria, com o propósito de contrariá-la em retaliação por suas impiedosas tentativas de me controlar. Durante toda essa sessão, seu ataque a minhas palavras fez-se cada vez mais frenético. Isso era facilmente compreensível, pois o fato de eu falar e interpretar era sentido por Anne como uma afirmação de minha existência independente enquanto pessoa total, com pensamentos e ideias próprios, e de cuja ajuda Anne dependia, ao passo que o que ela queria era que eu fosse apenas um objeto parcial, completamente sob controle. Além disso, minha interpretação vinculando as atividades reparadoras de Anne à sua anterior danificação da caixa confrontava-a com a própria verdade que ela procurava evitar, ou seja, a necessidade de reparar o resultado de sua agressividade anterior. Tendo em vista que sua reparação estava totalmente orientada de modo a negar esse fato, minhas interpretações não eram sentidas como uma ajuda, mas como uma constante interferência em suas atividades reparadoras mágicas. Contudo, com o decorrer da hora, ela ficou um pouco mais calma e pôde eventualmente ouvir uma interpretação completa, em que tentei relacionar suas atividades e sentimentos presentes com a sessão anterior e com as próximas férias. A sessão seguinte mostra uma completa mudança de estado de espírito, em que os mecanismos maníacos recuam e a reparação verdadeira se estabelece. Tão logo entrou na sala, dirigiu-se novamente para a caixa, abriu-a, deu um pequeno suspiro e disse: "Não é uma pena estar tão estragada?" Voltou-se então para mim e disse: "Vamos tentar consertá-la juntas." Dessa vez, nem insistiu na velocidade do processo ou em que ele fosse completo, nem queria que a caixa ficasse exatamente como antes. Com o pó branco, água e um pouco de tinta que ainda sobrara, conseguimos restaurar suficiente substância colorida para usar a caixa de tintas por mais um dia. Então, sentou-se à mesa, pediu-me papel e começou a pintar uma casa. Como ainda não podia pintar sozinho uma casa completa, pediu-me para ajudá-la. Pediu-me também lápis de cor para compensar a insuficiência de tinta. Desse modo, em parte desenhou e em parte pintou uma casa. Disse que era uma casa linda e pediu-me que desenhasse em volta dela o esboço de uma casa maior. Perguntei-lhe se pensava que a casa pequena dentro da casa grande era ela mesma dentro da mamãe, mas Anne mostrou-me o telhado pontudo da casa pequena e disse com grande convicção que a casa era papai dentro da mamãe.
Pude então interpretar para ela que reparar a caixa de tinta significava reparar o corpo da mamãe e que ela sentia que necessitava da ajuda de papai. Isto é, de minha ajuda para fazer mamãe ficar bem novamente. A casa papai, dentro da casa mamãe, representava mamãe e papai sendo restaurados, e restaurados um ao outro, papai fazendo mamãe melhorar e dando-lhe novos bebês. Em então virou a folha de papel e mostrou-me que as costas estavam cobertas com uma porção de tinta marrom que anteriormente ela derramara na mesa e disse: está tudo uma sujeira de novo. Interpretei que quando permitia a papai fazer mamãe melhorar, estando com esta e dentro desta, ela sentia ciúme de novo e queria sujá-los com suas fezes. Pediu-me mais lápis de cor e quis desenhar mais casas. À medida que desenhávamos e pintávamos as casas, deixou várias vezes cair pedaços de papel e lascas dos lápis em meu vestido, limpando-me cuidadosamente cada vez que isso ocorria. Sempre que o fazia, dizia meio rindo: meu Deus, fiz isso de novo, temos de repetir a limpeza. Desse modo, deu-me uma oportunidade de interpretar diretamente na transferência seus repetidos ataques a mim, bem como a tarefa de reparação com que se defrontava se quisesse que eu continuasse a ser uma boa analista para ela. Depois de algum tempo, pintou um esboço e pediu-me para ajudá-la a nomear as cores que ela estava tentando memorizar. Pude então interpretar para ela que eu era o pai de que M necessitava para restaurar sua mãe interna e ordenar seu mundo interno, e relacionei seu pedido para que eu nomeasse as cores com seu reconhecimento de que a ajuda real que eu estava capacitado a lhe dar era nomear os diferentes sentimentos dentro dela, ajudando-a a conhecê-los, a diferenciá-los e, portanto, a se sentir mais capaz de controlá-los. Pode-se ver essa sessão como estando em completo contraste com a anterior. Também nessa sessão, Em preocupou-se com a reparação da caixa, que representava sua mãe, usando a ajuda da analista, que representava seu pai. Contudo, ao passo que na sessão anterior a reparação era mágica, baseada numa completa negação da culpa e da preocupação com uma atitude implacável para com a mãe enquanto objeto de reparação, e para com o pai tratado como objeto parcial, nessa sessão sua reparação resultou de uma experiência de culpa e perda. Começou dizendo que era uma pena que a caixa estivesse estragada. Com essa mudança, modificou-se também a atitude para comigo. Aceitou-me como uma pessoa total, o pai, que fazia a reparação e ela própria e a sua mãe, e que a ajudava a fazer a reparação que tinha possibilidade de fazer. Houve reconhecimento da necessidade da dependência de ambos os pais, bem como da necessidade de ter a ambos restaurados e de contar com sua ajuda no processo de reparação. Ao mesmo tempo, houve reconhecimento não apenas da agressividade no passado, mas também da continuidade da agressividade. Quando era permitido aos pais estarem juntos como as duas casas, a agressividade irrompia novamente. Com o reconhecimento da realidade psíquica do ciúme e do sentimento agressivo, veio também o reconhecimento de que a reparação é uma tarefa difícil. Em seu brinquedo de jogar lascas em mim e depois limpar-me, admitiu que a batalha com sua agressividade tinha de prosseguir o tempo todo e que não podia ser ganha magicamente de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, ela se deu conta de que o reconhecimento da realidade psíquica é uma ajuda. Houve aqui uma completa compreensão interna, insight, de que a ajuda da analista não consistia em lhe dar novas tintas, papel e etc., mas em nomear, ou seja, em capacitá-la a ordenar seus sentimentos e impulsos e suas relações com figuras externas e internas. Pois a capacitou a renunciar, pelo menos no momento, ao uso mágico de sua análise em favor de um uso mais realístico e com mais compreensão interna. Insightful. É interessante observar que tanto o sonho da paciente adulta quanto o material da menina introduzem o nomear como elemento importante para a reparação. O nomear, em ambos os casos, representa a aceitação da realidade, elemento fundamental da reparação real, ausente na reparação maníaca. A aceitação da realidade psíquica envolve a renúncia à onipotência e à mágica, a diminuição da divisão, em splitting, e a remoção da identificação projetiva, significar a aceitação da ideia da separação, a diferenciação entre o próprio eu, self, e os pais, com todos os conflitos que isso implica.
Envolve também, como parte da reparação, permitir que os objetos da pessoa sejam livres, que se amem e se restaurem uns aos outros, sem depender da própria pessoa. Quando a reparação é parte de defesas maníacas contra ansiedade depressivas, faltam todos esses elementos ou a maioria deles.